Meus amados e queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. A abertura dos selos. Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Escrito pelo nosso irmão João, o apóstolo João, revelação de Jesus da parte de Deus a João. Então, nosso irmão João, no capítulo 1, achado na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então veio uma voz como de trombeta. O que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas. E aí então quando João olhou, ele olhou para trás para ver com quem estava falando com ele, ele teve aquela visão do Cristo ressurreto, cabelos brancos como a lã, como a neve, olhos como chama de fogo, cingindo uma túnica talar, pés como fosse polido no bronze, numa fornalha. E aí então o nosso irmão João tem essa visão, a visão desse ressurreto, desse Deus eterno, que também traz a ele o coração e ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que tem a chave da morte e do inferno. Eu sou aquele que estive morto e estou vivo. Eu sou aquele que tem o candeeiro, eu sou aquele que anda no meio das 7 estrelas e tem as 7 estrelas nas mãos. E aí ele coloca a mão em João e diz assim, João, não temas. E aí a partir do capítulo 2 e capítulo 3, João ele escreve aquilo que ele viu para as igrejas da Ásia. Então João está diante de toda a questão humana, de todas as coisas deste mundo, as questões da igreja, seus conflitos por dentro e por fora, suas aflições, seus temores, seus medos, suas angústias. E aí no capítulo 4, Deus leva ele, abre uma porta no céu, coloca ele no céu para ele ver as realidades celestiais. E aí ele vê no céu tudo em ordem, porque no céu, meus irmãos, as coisas estão em ordem. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como está estabelecido aonde? No céu, porque no céu não tem transgressão, no céu não tem ninguém fazendo o que quer.
No céu existem seres celestiais proclamando de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, digno. Enquanto aqui na terra, nós estamos aqui fazendo cada um a sua própria vontade. Sabe por que a gente vive em angústia? Porque a gente vive fazendo aquilo que a gente quer fazer. E não aquilo que Deus mandou a gente fazer. Sabe por que nós estamos vivendo em aflição e o nosso coração vive aflito? Porque nós nos metemos em muitas astúcias. Deus tem um caminho reto para o homem, mas diz as Escrituras que o homem se meteu em caminhos de astúcia. Então por que no céu está em ordem? Porque lá de dia e de noite tem um povo lá, celestial, proclamando. Tem uns camaradas lá com roupa branca. Tem uns seres celestiais com 6 asas. E eles estão lá, meus irmãos, com toda aquela questão celestial. E eles estão proclamando aquele que reina. O Senhor reina. E aí o João olha para as realidades deste mundo e vê a igreja perseguida, aflita, angustiada, atormentada, perturbada. Por quê? Porque muitas vezes é a questão de se meter em muitas astúcias. Muitas vezes não é uma perseguição de um César. Muitas vezes não é uma perseguição de um império. Muitas vezes são as nossas próprias astúcias. Aquele embaraço que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, deixando todo o embaraço. Irmãos, nós vamos nos embaraçando na nossa vida, nós vamos nos laçando na nossa vida, nós vamos entrando em cada buraco. E aí depois Deus fica responsável de tirar a gente do buraco. Como se fosse Ele que tivesse colocado a gente lá. Interessante isso aí. Quem saiu da cova do leão, irmão, entrou lá por causa de Deus. Então saiu por causa de Deus. Está entendendo, meu irmão e minha irmã? Então João está lá. E aí no capítulo 5, ele continua vendo as coisas. Ele chegou, viu o trono, aquele que está sentado. E aí aquele que está sentado tem um livro. E esse livro é selado com 7 selos. E aí tem um anjo lá proclamando, olha, quem é digno de ir lá tomar o livro e abrir os selos? Não tem ninguém. E aí o João, ele vê, ouve e conclui. Isso é animal, isso é terreno. Ver, ouvir e concluir. Isso é terreno. Isso é humano. Isso não é divino. E aí ele entrou em desespero e começou a chorar. E aí o ancião, calma João, não precisa chorar. O leão, é o leão que vai abrir os selos, é o leão que vai sair percorrendo esse mundo, é ele que vai sair fazendo vingança contra todas as pessoas. Não, é o cordeiro. Cordeiro? É o cordeiro. Você não está vendo o cordeiro ali, ó? É verdade, é o cordeiro, com as marcas da morte. É o cordeiro, João. É o cordeiro de Deus. É esse cordeiro que vai fazer justiça. É esse cordeiro que aos olhos do mundo foi vencido, mas ele é o vencedor. É esse cordeiro que vai trazer a justiça. É através do sangue do cordeiro que nós vencemos. É como cordeiros que nós vamos herdar a terra. Porque é o povo do cordeiro que vai reinar. Ele fez deles príncipes e sacerdotes. Não vai reinar aquele povo que se acha vítima do mundo.
Sabe aquele povo vitimizado? Aquelas pessoas cheias de milindre, cheias de ser vítima. Essas pessoas não vão reinar. Mas e o Calígula, pastor, ele vai reinar também? Não. Quem que vai reinar? O povo do Cordeiro. Aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que não entendeu que ele foi uma vítima. Aquele que entendeu que ele foi uma oferta. Aquele que não viveu uma vida inteira vitimizado pelo universo, mas aquele que compreendeu. O que diz a Bíblia sobre Jesus, irmãos? Que sabe o que é padecer. Você já leu isso na Bíblia, irmão? Já leu isso nas Escrituras? Não. E aí o Cordeiro vem, tomou o livro e começou o coro celestial. As miríades, os milhões de seres celestiais cantando. Digno é o Cordeiro. Aí começa a abrir o selo. Capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 1 e versículo 2. Primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. E aí quando você lê sobre os outros cavalos que saíram, cada um saiu e já saiu fazendo a sua devastação, já saiu ali fazendo, meus irmãos, a maior destruição diante da sua presença, seja ela pela matança dos homens, seja ela pela fome, pelo egoísmo, seja ela pela balança enganosa, seja ele, meus irmãos, através mesmo da morte, o cavalo da morte, o cavaleiro da matança, da morte. Então, mas esse cavaleiro aqui, esse cavalo branco, esse cavalo, meus irmãos, que agora abriu esse selo agora, e saiu um cavalo branco e o cavaleiro. Tá bom. Então é um cavalo branco, é um cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Muito bem. A grande questão nossa, ou a grande questão dos corações dos homens, é quem é este cavaleiro. Quando você lê os comentários de Moody, ele coloca lá algumas pessoas que fizeram alguns comentários sobre o livro de Apocalipse, e eles não creem que é Jesus. Quando você lê o William Barclay, ele crê que esse cavaleiro branco são exércitos que estavam lá nas fronteiras do Império Romano e que adentraram as fronteiras dos romanos e andaram conquistando as terras romanas. Ele também não diz que é Jesus. Quando você lê comentário de Adolf Paul, ele acredita que esse cavalo e esse cavaleiro branco é o anticristo. Ele acha que esse cavaleiro aqui é o anticristo disfarçado, é o diabo que se transfigura em anjo de luz, é aquele que veio enganar, como o apóstolo Paulo diz. Mas no que nós vamos crer? No que diz o Moody, William Barclay, Adolf Paul, Paulo Júnior, Billy Graham,
Spurgeon. Apocalipse capítulo 19. Versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é esse cavalo e esse cavaleiro? É o anticristo. É um exército dos partos que dominou Jerusalém, irrompendo as fronteiras romanas e depois foram expulsos pelas legiões romanas. Eu creio que esse cavaleiro é Jesus, aquele que vem vencendo. Esse cavaleiro sai com um arco e com uma coroa. E aqui não diz o que ele está fazendo, só que ele está vencendo. Não diz que ele está destruindo. Quando você pensa em vencer, quando o império pensa em vencer, quando as pessoas pensam em vencer, logo eles já imaginam a destruição dos seus adversários. Se você pensa em vencer na vida, você vai ter que passar por cima de muita gente. Porque tem um monte de gente nesse mundo querendo vencer na vida. E você vai ter que atropelar eles, porque senão eles vão atropelar você. Porque esse é o pensamento deste mundo. Um império que quisesse dominar o outro, teria que ter muito mais força de combate e de guerra e de astúcia para dominar o seu adversário e destruí-lo. Tanto é que quando uma outra dinastia tomava conta de um império, matava-se pai, mãe, esposa, filhos, netos, toda a geração, para que não restasse ninguém. Então, quando você pensa em vencer, você já logo pensa como o mundo pensa. Eu vou ter que tirar toda a concorrência do meu caminho. Esse é o pensamento deste mundo. Mas esse cavaleiro, ele vem vencendo, e ele saiu para vencer. Só que ele vem vencendo de maneira diferente. Lá no salmista, a Bíblia diz que Deus, se eu não me engano é Salmo de número 7, a Bíblia diz que Deus está com seu arco preparado e a sua aljava está cheia de flechas. Esse cavaleiro aqui tem um arco. Ele tem uma coroa que foi lhe dado. E ele vem vencendo. Evangelho de João, capítulo 10. Mas ele vem vencendo de maneira diferente, meus irmãos. Ele vem vencendo não da maneira dos romanos, destruindo todos aqueles que estão à sua frente, devastando todos os povos que não se rendem à sua força de destruição, subjulgando todas as nações, porque eram consideradas como nações pagãs. O Império Romano vinha devastando, todo o Império vem devastando. O Império Medo-Persa devastou muitas nações.
Mas esse do cavalo branco, ele saiu para vencer, ele vem vencendo, mas ele vem vencendo de maneira diferente. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10. O ladrão, ele vem somente para roubar e matar e destruir. Quando você pensa nas coisas deste mundo, esses são os pensamentos do mundo: matar, roubar e destruir. E aí, aquele que tem o cavalo branco, aquele cavaleiro com coroa e com arco, ele vem vencendo, mas ele vem vencendo de maneira diferente. Eu vim para que tenham vida e tenham-a em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas. Então este não vem para destruir as pessoas, esse vem para entregar a sua própria vida. Ele vem vencendo, ele vence, ele é vencedor. Porque somente um vencedor, um Deus todo-poderoso, um Deus resolvido, e não com crise de identidade, procurando pessoas para adorar, para falar para ele que ele é Deus, ele pode se entregar na cruz do Calvário de maneira plena. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não é um Deus com crise de identidade, querendo que as pessoas abram a igrejinha em todo lugar, e fique todo mundo cantando hino e erguendo a mão para ele para adorar, porque ele está com crise de identidade, ele precisa que as pessoas o adorem, para ele se sentir Deus. Não, esse aqui é o Deus Todo-Poderoso, que sabe exatamente quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele tem que fazer, e Ele caminha vitorioso para a cruz do Calvário, para entregar a sua vida. Pensa bem, meu irmão. Esse não é um Deus com crise de poder que veio destruir os inimigos. Quem que está assolando Israel? Os romanos? Vou destruir todos eles. Quem que está perturbando Israel? Os palestinos na faixa de Gaza? Vou atear fogo em todos eles. Quem que está perseguindo meu povo? Os árabes. Vou mandar matar todos eles. Para eles saberem que eu sou Deus. É isso, meus irmãos. É dessa maneira que Deus vem vencendo. É desse jeito que Jesus vem conquistando. É essa maneira que o reino de Deus ele trabalha. Então quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro é um cavaleiro que vence e saiu para vencer de maneira completamente diferente de todo o pensamento deste mundo. Apocalipse capítulo 5. E esse cavaleiro saiu, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. E como é que ele vence? Ele vence assim. Quando estes seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que está sentado no trono. Não, eu estou lendo o capítulo 4, perdão, meus irmãos, é capítulo 5, versículo 9, eu estou lendo errado. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então esse é o Deus que vence de maneira diferente. Esse é o cavaleiro que saiu vencendo e para vencer. Fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele vence de maneira diferente. Ele não venceu porque tinha um trono esperando ele neste mundo. Ele venceu porque tinha uma cruz no Gólgota. De fato, meus irmãos,
o nosso pensamento de vencer está muito longe do que a Bíblia ensina. Vencer, finalmente, não é você ter aquilo que você sonhou para a sua vida neste mundo. Isso não é vencer. Isso é egoísmo. Vencer não é finalmente você alcançar os seus objetivos como meta. Isso não é vencer. Isso não é entendimento de vitorioso. Porque a palavra de Deus nos diz que nós já somos mais do que... Mas a gente acredita nisso, irmão? Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, a gente acredita nisso? A gente crê verdadeiramente nisso? Se a gente andasse de a pé? Não tivesse casa para morar? Não tivesse trabalho? E você tivesse que passar com um pouquinho de coisa todo mês, bem pouquinho, você acreditaria nessa palavra, irmão? Sabe por que a gente não acredita? Porque o nosso entendimento de vencer está corrompido. E aí nós falamos que os nossos políticos é que são corruptos. A gente nunca para pensar nisso. Porque isso para nós não interessa. Porque vencedor para mim é o que chega primeiro. Pódio, só cabe 3 lugares, eu quero estar em primeiro. É por isso que a gente está vivendo uma vida muito complicada. Esse cavaleiro é o que vence de maneira que contraria os pensamentos até mesmo dos seus discípulos. Importa que eu vá para Jerusalém e seja entregue nas mãos dos sacerdotes, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Você acha que os discípulos ouviam essa palavra com muita alegria, assim, com muita satisfação, com todo entendimento, meus irmãos? Vocês acham isso mesmo? Que o Pedro, o João, o Tiago, o Mateus, o Bartolomeu, eles ouviam isso? O André, o Tomé, o Simão Zelote, os filhos de Alfeu, o Judas Tadeu. Você acha que eles ouviam isso e eles estavam compreendendo tudo e isso era maravilhoso para eles? De maneira nenhuma. Esse cavaleiro é o Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Aí vai abrir o segundo selo agora. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu um outro cavalo vermelho, aí ó, é o Lula, é a bandeira, é os petralha, é o socialismo, é o marxismo, tá vendo, pastor? Tá vendo? Não tinha razão. É a foice com o martelo. Não é nada disso. E o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra. Olha, estou falando, pastor, está tirando a nossa paz. Não é nada disso. E que os homens matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. É um cavalo vermelho, ele veio tirar a paz da terra, para que os homens se matem
uns aos outros. Mas isso não precisa de muito esforço. Você acha que precisa de muito esforço as pessoas matarem umas às outras? Não, meu irmão. Não precisa de muita coisa e nem de muito esforço. Os homicídios, eles são muito mais do que as guerras. Em nome de Deus, nações saíram contra nações e mataram mulheres, crianças, homens, idosos, mataram todos. Em nome de Deus, usando uma cruz. Em nome, na defesa do bem contra o mal. Hitler e Mussolini, os aliados entraram e mataram milhares, milhões. Na luta do bem contra o mal, o Vietnã do Sul foi aliado dos Estados Unidos da América do Norte, com medo dos Vietnã do Norte. Mais de 60 mil soldados americanos morreram. Calcula-se que mais de 1 milhão de vietnamitas, cambojanos, vietcongues morreram. Com a promessa da luta do bem contra o mal, invadimos o Iraque. Livramos o Kuwait. Os americanos tiveram seu Vietnã e os russos o seu Afeganistão. Sabe quem criou Osama Bin Laden? Os americanos. Sabe quem armou eles? Os americanos. Sabe quem ensinou técnicas de guerra e guerrilha para eles? Os americanos. Se os Estados Unidos teve o Vietnã, os russos tiveram o Afeganistão. Em nome de Deus, do bem, mataram milhares, milhões de pessoas. Precisa de muita coisa? Você acha que esse texto aqui é muito antigo? E por que tem guerra? Tiago capítulo 4. Tiago vai falar por que tem guerra. Tiago capítulo 4. Versículo 1. Sabe por que nós vivemos em guerra, meus irmãos? O Tiago vai nos dizer aqui. De onde procedem guerras, contendas, que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Domínio, controle, poder, ganância, egoísmo, ódio. Cobiçais e nada tendes. Cobiça. Matais e invejais. E nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Por que há guerra, meu irmão? Por que a ONU se reúne lá para falar sobre o desarmamento? Irmão, você sabia que a indústria que mais gera dinheiro é a indústria armamentista? Enquanto eles estão falando de paz e desarmar as bombas nucleares, as indústrias que mais vendem tanques de guerra e aeronaves
de alta tecnologia de guerra, são elas que ganham bilhões e trilhões de dólares. Enquanto você entra lá no HC, tá cheio de maca no corredor. Quando você vai no extremo nordeste, tem gente que ainda não tem água, luz elétrica. A Europa está em crise, mas gastam muito dinheiro com armamento. Você não faz ideia de quanto custa um helicóptero daquele que os americanos têm, o Cherokee. Você não faz ideia de quanto custa manter essas coisas. Enquanto os hospitais, o mundo, os povos estão morrendo à míngua. Há aglomerações maior, 3, 4, 5, 10 vezes maior do que Marília, em acampamentos de assentamento de refugiado. Você sabia disso, meu irmão? Esse texto aqui é muito antigo? Estamos falando de Roma? Não, nós estamos falando de nós. Nada tendes porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes. Sabe o esbanjador? O esbanjador nem sempre é aquele que joga as coisas fora. Mas o esbanjador muitas vezes também é aquele que gasta apenas consigo mesmo. Ele não vê ninguém mais no mundo. Ele não vê uma outra alma no mundo. Ele só consegue enxergar ele mesmo. Então, da onde vem o cavaleiro que foi solto aqui para a guerra? Apocalipse capítulo 6. E ele tirou a paz dos homens. Mas para tirar a paz dos homens é muito fácil. Hoje você vai sair no trânsito, é perigoso você tomar um tiro. Hoje você vai num shopping, é perigoso você trombar em alguém e ele te dá uma facada. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. O terceiro selo. Está abrindo os selos. Os cavaleiros ainda vão ser soltos? Ou eles já estão soltos? Já estão soltos, meus irmãos. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Então é um cavalo preto, ele tem uma balança, e aí tem uma voz dizendo assim, ó, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não mexa no azeite e no vinho, ou seja, não mexa nas coisas sofisticadas e caras. E aí você vai perceber que esse cavaleiro que sai com uma balança, ele sai para afligir aquele camarada que depende do seu dinheirinho de todo dia de trabalho.
Então vai haver uma escassez de comida e de alimento, mas isso está sobre uma aflição, sobre aqueles que conhecem e sabem o quanto ganham diariamente. Eu ouvi um dia uma reportagem, uma repórter casou com um desses milionários aí do gado aí, da JBS. Aí foi fazer uma entrevista com ela. Ela falou assim, essa vida de gente rica é muito ruim, eu não sei quanto custa mais nada. Você já ouviu uma pessoa falar isso? Eu não sei quanto custa um tanque de combustível. Eu não sei quanto custa a roupa que eu compro. Eu não sei quanto custa quando eu vou lá fazer alguma coisa, e se for fazer alguma coisa. Você já ouviu uma coisa dessa? Não mexa no vinho, não mexa no azeite, porque essas pessoas que vivem essas vidas sofisticadas, muita gente está sendo massacrado. Enquanto ela não sabe quanto custa o preço do combustível que vai no carro ao qual ela anda, a maioria das pessoas está contando as moedas para colocar 1 litro de gasolina e de álcool no seu carro. Isso quando tem carro. As pessoas estão fazendo conta do seu dinheiro para pagar um exame. Você acha que a vida de uma pessoa deveria custar quanto? Quanto a sua vida custa, meu irmão? Minha irmã? Quanto custa a sua vida? Quando você chega lá no médico e o médico fala assim, tem tratamento, mas é caro. Você já pensou nisso, meu irmão e minha irmã? E aí ainda a gente continua arrastando a barriga nesse pó da terra, achando que isso aqui é muito bom, maravilhoso. Onde a gente está com a cabeça, meus irmãos? E aí usa a balança enganosa. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 20. Você acha que uma questão de saúde para qualquer pessoa que fosse, irmão, tinha que ter preço? Enquanto eles gastam trilhões de dólares com armas para dizimar muita gente. Provérbios capítulo 20, versículo 10. Sabe uma coisa que Deus abomina? É a nossa balança enganosa. E aí a gente acha que os outros têm balança enganosa com a gente, mas nós gostamos também de usar essa balança quando ela nos favorece. A gente não quer ser enganado pela balança, mas se a gente tiver uma balancinha na mão, é bem provável que a gente vai querer enganar alguém. Capítulo 20, versículo 10. 2 pesos e 2 medidas. Uns e outros são abomináveis ao Senhor. O mesmo tratamento que um milionário podia ter no Albert Einstein, podia chegar uma pessoa sem 1 centavo no bolso e ser atendido do mesmo jeito. Mas não é assim que funciona. Porque tem balança enganosa. Tem gente egoísta. Tem muita gente que só pensa no próprio umbigo. E se um dia você, meu irmão e minha irmã, tiver escolha e não decisão, você vai escolher uma balancinha enganosa, desde que ela te favoreça. Versículo 23 do capítulo 20 de Provérbios. 2 pesos
são coisa abominável ao Senhor. A balança enganosa não é boa. Como é que é a minha vida, meus irmãos, diante de Deus, diante dos meus irmãos? Que balança que eu uso com vocês? Como é a nossa vida diante das pessoas?